Laurinegros, beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil e hoje o último podcast do ano. Felizmente, né? Tivemos muitos programas aí, mas esse aqui promete ser um programa bem especial porque vamos falar de bastante coisa. E antes de iniciarmos esse podcast, eu peço para você, nosso seguidor, de forma encarecida, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelzer, Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus in die Mitte, wir machen rein, Tor! Und kommt vor Freude für Borussia über Dortmund. den Asphalt, 3:2, als wir wär's ein rasten alle aus. Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, mich abzuholen, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. A nossa mesa virtual de hoje é uma mesa desfalcada, mas ainda com muita qualidade. Estou na presença do nosso querido diretor, editor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arde. Boa noite, Rê, tudo bom? Boa noite, Joelito. Boa noite, galera. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né, Rê? E Rê, qual o destaque inicial que você traz aí para esse último podcast do ano? É um destaque um tanto quanto peculiar. Luna e Tunes, precisamos de vocês. Olha só, hein? Eu quero pegar essa referência aí. Será que eu peguei? Não sei. Tô curioso para saber se eu peguei. Depois você vai explicar isso. E também estamos à presença do nosso querido Breno Benedito. Boa noite, Breno. Tudo bom? Boa noite, Joel. Boa noite, Renan. Boa noite a todos. E pro último podcast do ano, mas vamos lá. Temos bastante assunto. Vamos lá, Breno. Breno que sempre está presente aí conosco no podcast. E, Breno, qual é o seu destaque inicial? Então, o meu destaque inicial para hoje vai, de novo, a grande jogo, né? O grande jogo do Guerreiro. Novamente fundamental no time. E boa vitória aí do nosso negro sobre o Eintracht. E vocês aí continuam com o nome do time. Beleza. Bom, para contextualizar, né, esse destaque inicial aí do Renan, estou bem curioso. Na sexta-feira tivemos o jogo contra o União Berlim, perdemos. Talvez o maior destaque dessa partida tenha sido o gol do Moukoko, né? Jovem menino, 16 anos, salvo engano, 16 anos, né? Isso, 16 anos. 16 anos aí. Gol histórico, né? Que é o jogador mais jovem da Bundesliga marcar um gol. Exato, jogador mais jovem da Bundesliga marcar um gol. Talvez tenha sido saldo positivo nessa partida, nessa derrota contra o União Berlim. Uma derrota que, de fato, nossos torcedores aurinegros, nenhum, na verdade, esperava. Muito embora o time seja passado por uma transição. E também tivemos o jogo de ontem pela Pokal contra o Eintracht Braunschweig. A pronúncia deve estar errada, com certeza. Eu vou procurar a pronúncia certa aqui, mas time da segunda divisão da Alemanha, que está brigando para não cair para a terceira divisão, e vencemos por 2-0. Uma vitória apertada. Apertada não, na verdade eu não senti perigo na partida, mas a grande realidade é que a expectativa é que você goleie um time de menor porte, um time com menor investimento. Dentro desse contexto, o que nós podemos tirar como lição é que o Favre saiu do Borussia Dortmund, mas parece que o Borussia Dortmund ainda não saiu da vibe do Favre. Renan, junto com o seu destaque inicial, que eu estou curioso para saber o motivo dele, aí, da sua tiradinha aí, né, da referência, mas o que você tem a dizer em relação a isso? Será que o Borussia Dortmund ainda tem resquícios do trabalho do seu antigo treinador? O quanto que isso vai demorar para o Borussia Dortmund engrenar um novo trabalho, uma nova atmosfera nesse clube que está difícil, o futebol ainda está, o desempenho ainda está abaixo e o resultado também não está satisfazendo?
Olha, só respondendo a sua pergunta primeiro, antes de entrar no meu destaque, né? Realmente, no jogo contra o Union Berlin, eu achei que era o Favre que estava no banco, porque o Terzic, ele demorou para substituir até. Era um jogo que a gente estava precisando de gols, precisando mudar o time. O time estava... parecia que estava dormindo em campo e ele demorou, se eu não me engano, até quase 70 minutos de jogo para fazer a substituição, que era uma coisa que a gente vinha reclamando aqui do Favre, né? Então, por alguns instantes eu até cogitei a possibilidade. Falei, Favre ainda? Ele já não foi demitido? Porque ele demorou muito para mexer no time, né? Apesar de ter poucas opções, a gente sabe, mas dava para ter substituído antes, dava para ter mudado o time pelo menos ali na volta do intervalo, que é uma coisa que a gente cobra muito. Parece que os técnicos do Dortmund, eles têm alguma restrição em substituir na volta do intervalo, porque o time estava muito mal em campo. A gente viu, foram 2 partidas bem apáticas do Dortmund, né? E o porquê do meu destaque? A gente que é mais velho, provavelmente, acho até impossível quem tem na faixa da nossa idade não ter assistido Space Jam. Que o que aconteceu? Os alienígenas vinham, roubavam a habilidade dos jogadores de basquete. Quem devolvia essa habilidade ganhando um jogo contra os alienígenas foram os Looney Tunes, né? Junto com o Jordan, né? Se eu não me engano, que faz o filme. Então acho que a gente tá precisando dos Looney Tunes, porque a gente tinha um time que tava jogando bem e de repente parou de jogar, o time sumiu. Então acho que roubaram o futebol deles, do Sancho, do Royce. Então a gente tá precisando dos Looney Tunes, ou no nosso caso, como o Dortmund fez a parceria agora, né? Quem sabe a turma do Bob Esponja não seja aí nossa ajuda que a gente tá precisando, porque sumiu o futebol do time. A primeira partida com o novo técnico deu esperanças de mudanças. Claro que ainda é muito cedo pra gente tentar cobrar algo, mas nessas 3 partidas dele, o time jogou. Teve uma vez que a gente notou alguma mudança, mas nas 2 últimas partidas foi o mesmo time, o mesmo futebol que a gente acompanhava com o Favre. Então parece que não mudou nada. Não sei se é a confiança dos jogadores que está muito abalada, ou o que é. Não sei o que aconteceu. A gente vai talvez ainda ter que esperar um pouco para ver se eles assimilam essa ideia. Quem sabe agora em janeiro, com a volta do Haaland. A gente sabe que o Haaland é uma peça essencial do time, né? Mas não pode ter essa Haaland dependência, de quando o Haaland não tá em campo, o time não joga nada. O time fica dependendo muito de lampejos de alguns jogadores. Isso não pode acontecer, né? Então espero que a gente ainda tenha muitas mudanças e consiga retomar o futebol, porque se a gente continuar assim, a tendência é brigar por uma vaga na Champions, não é nem uma briga pelo segundo lugar que todo mundo vive falando que é o lugar do Dortmund. A gente vai brigar por um lugar na Champions, né? E a última vez que aconteceu isso, que o Dortmund ficou fora de uma Champions, se eu não me engano, foi na temporada 14-15, que ficou em 7º lugar. Então a gente não, com esse time que a gente tem hoje, é inadmissível perder uma vaga na Champions. Já é muito ruim, muito feio não estar lutando pelo primeiro lugar. Piorou ficar de fora da Champions, porque a partida contra o Union Berlin, cara, olha, foi um negócio que doeu muito, porque o time estava se arrastando em campo. E engraçado, porque você usou a referência aí do Looney Tunes, e parece que vai ter mais um filme, né, do Space Jam, agora com o LeBron. Então aproveitar aí, né, que a turma do Pernalonga tá por aí, né, para pedir ajuda para eles, porque de fato o futebol do nosso time sumiu e não se sabe por quê. Até então a culpa, pelo menos a gente tinha um bode expiatório, que era o Favre, né? A gente batia nele e tal. Aí que entra a questão.
será que um trabalho do Favre, já que perdurou há mais de 2 anos, será que ainda existe esse resquício? Será que é difícil tirar essa nhaca? Será que o auxiliar, o nosso interino, o Terzic, não está conseguindo aplicar um novo futebol? Então, são coisas a se discutir. Eu acredito que vamos ter essa resposta agora em 2021, né, Rê? Exatamente, eu acho que em 2021 vai ser essa resposta, até porque o Terzic ele era auxiliar do Favre, né? Então, querendo ou não, ele pode ter uma mentalidade mais ofensiva que o Favre? Claro que pode. Porém, o Favre estava aí há 2 anos e meio, então até os jogadores entrarem na cabeça deles que eles podem se jogar lá para frente, que eles têm que ser mais ofensivos, tem um tempo aí. Só que o problema a gente não tem esse tempo para poder esperar essa adaptação. A gente precisa o quanto antes, porque fevereiro a gente tem Champions League, se eu não me engano, já é fevereiro. E é mata-mata, perdeu, acabou. Não é mais fase de grupos que, entre aspas, você pode ter um tropeço ou outro como a gente teve. E também tem a Pokal. Eu até comentei com o Breno aqui antes da gente começar a gravar que o Bremen passou. Então é melhor a gente rezar para pegar um Schalke da vida, porque se pegar o Bremen, a gente sabe que é pedra no sapato e corre sério risco jogando esse futebol que tá jogando hoje, de se pegar o Bremen ter uma terceira eliminação. Claro que a gente não quer isso e a gente sempre pensa que o nosso time vai passar e quer o melhor. Porém, com o atual futebol que o Dortmund tá apresentando em campo, para ter esperança nesse time tá complicado. A gente tem que ter paciência, lógico, porque ele é novo, mas a gente sabe também que essa paciência vai chegar uma hora que em campo, nas tabelas, não vai dar mais para ter a paciência, né? E antes de passar a bola, pro nosso querido Breno, quanto à Bundesliga, no atual momento, você bem disse, né, nós temos a 5ª colocação com 22 pontos. E detalhe, o Union Berlin está na 6ª colocação com 21. Ou seja, o time que nós perdemos na sexta-feira está 1 ponto atrás. E assim, base de tabela da primeira colocação, o Bayern de Munique está com 30 pontos, nós estamos com 22. A Bundesliga, você tem esperança de almejar, por exemplo, o título ou não? Já era? Não, assim, sinceramente, eu acredito, para algum torcedor do Dortmund falar para mim que ele acredita no título do Dortmund ainda, eu vou bater palmas para ele, porque, cara, olhando a tabela e olhando o futebol que o Dortmund joga, não dá para ter essa esperança não. Nossos próximos jogos são jogos com times que estão ali grudados com a gente e na nossa frente na tabela. A gente tem o Wolfsburg, tem o Leipzig, tem o Leverkusen, que são times que em campo estão jogando mais que o Dortmund, né? Então a gente fica com a pulguinha atrás da orelha. E para pensar em título, eu sinceramente não consigo hoje. De fato, concordo, o nosso desempenho infelizmente não dá nenhuma esperança para almejarmos um título. A questão agora é tentar buscar pelo menos a vaga da Champions League, no caso a vaga direta, né, e não a repescagem. Na verdade não a repescagem, mas jogos qualificatórios. E querido Breno, né, como elucidamos aqui junto com o nosso querido Renan, o nosso futebol está abaixo, o desempenho está baixo também. Parece que existe um resquício ainda do trabalho do Favre. Obviamente que se o trabalho dele não seria eliminado de uma hora para outra, é verdade. Mas o quanto decepcionante é para você esse atual momento, Breno? E fechando um pouco mais, eu percebi que pelo menos algo positivo você enxergou nesse time. E essa positividade tem a ver, gera laços aí com o futebol do Rafael Guerreiro, aí que você colocou como destaque inicial. Você acha que Rafael Guerreiro, de fato, é algo positivo desse Borussia Dortmund? E além do Rafael Guerreiro, você enxerga outro lado positivo, tanto um lado coletivo, individual? Primeiro vamos falar, né? Vamos em etapas, né? É decepcionante, né? A palavra é essa para o atual momento, né? Você vê que perdemos aí 2 anos e meio com o Favre à frente do Borussia. E você brigando, né? Você não tinha que estar brigando pela 5ª posição. Você tinha que estar brigando pela primeira.
Em vez de diminuir a distância, está aumentando. Perdemos um jogo praticamente chave, né? São 6 pontos contra o União Berlim, perdemos 3. Num jogo também horroroso, igual no meio da semana. A gente sabe que o Terzic tá com pouco tempo de trabalho, mas é o que o Renan falou. Parece que tem medo de substituir, né? Demora. Pode substituir 5 jogadores e não faz isso, né? A gente vê que tá complicado, e também a gente não sabe exatamente qual é a posição dele com os jogadores, né? Porque os jogadores sabem que ele não vai ficar, dificilmente ele vai ficar. Então aí a gente vê que também pode ser que estão cagando literalmente pro Terzic também. De ponto positivo é só o Guerreiro, né? Você vê o Guerreiro quando não tá e o Guerreiro quando tá. Deu passe, né, pro Mocuco, bateu a falta pro gol do Hummels, fez gols, né? Nos últimos jogos fez 2 gols. Eu gosto muito, né? Sempre falei aqui que eu gosto muito do Rafael Guerreiro. Eu acho que ele é um baita jogador, né? Foi um encaixe perfeito, ele vindo pro Borussia. Então, a gente precisa também de um tempo também para ver o que está acontecendo dentro de Dortmund, porque algo está muito errado. Até só sobre isso que o Breno falou, né? Que algo tá muito errado. Eu cheguei até a mandar para vocês dois uma foto da, entre aspas, comemoração do segundo gol, do gol do Sancho de ontem, né? Foi alguma coisa que me chamou muito a atenção na foto. Posso estar falando coisa errada? Posso. Pode ter sido o momento da foto? Pode, mas não tinha. De 5 jogadores na foto, 3 estavam com um semblante como se o time tivesse sido eliminado. Não parecia que era uma foto de um pós-gol, principalmente do Sancho, que tinha acabado de marcar o gol. Realmente alguma coisa deve estar acontecendo, porque é uma foto que me chamou muita atenção. E também foi o primeiro gol dele na temporada, né? Ele tinha que estar vibrando mais. Em relação ao que você falou, o pênalti que o Hells cobrou e depois ele fez no rebote, cara, ele também não comemorou. Ele pegou a bola e foi direto pra saída inicial. Então, nós tivemos o momento do Rei metaforando, hein? Pegando aí o semblante, aí, fazendo a leitura da expressão dos nossos jogadores aí. Ele tá forando com o Rei aí, cuidado aí, você, torcedor negro, que o Rei ele vai te captar só pelo seu olhar, só pela sua expressão. E o que o Breno colocou como primeiro gol, na verdade, é o segundo gol do Sancho na temporada, eu acho, porque ele fez um gol de falta na Champions. Se eu não me engano, já tem até mais, que ele já tinha marcado na própria Pokal no primeiro jogo de pênalti. Verdade. É que os números do Sancho sempre foram números assim, fatos, né? Tanto em assistência quanto em gols. É claro, está muito evidente que o desempenho dele está muito abaixo. Não é o Sancho da temporada passada, é um outro Sancho, outro jogador. Talvez tenha o Sancho, podemos colocar um Sancho antes da pandemia e agora no período de pandemia, desse período que teve a paralisação, o Sancho não voltou o mesmo jogador, né? Agora, não sei o quanto isso influenciou, se isso influenciou ou não, se é a questão da negociação dele com algum clube inglês, porque falava-se muito que ele ia para o Manchester United, que depois que o Liverpool tinha interesse e tal, nós não sabemos, né? Mas o fato é que, de fato, quando o Borussia Dortmund, o nosso amado Borussia Dortmund faz o gol contra o Pokal, os jogadores estão com um semblante meio desanimado. É como se, eu vejo também, não sei se é algo positivo, mas é como se tivesse uma autocobrança. Caramba, a gente tá suando pra bater nesses caras aqui, puta, a coisa não tá legal. Às vezes pode ser isso também. Pode ser isso também, a gente viu, né, não sei se vocês chegaram a ver, né, mas estava rolando um vídeo do Hummels na entrevista pós-jogo da derrota contra o Union Berlim, que ele
deu um murrão naquelas placas de publicidade. A gente via nitidamente que ele ficou puto de perder aquele jogo. Também pode ser isso, lógico. É um avanço até... se for isso, realmente fico até feliz, porque se os jogadores estão incomodados a ponto de não comemorar um gol, é um bom sinal. É sinal que eles sabem que eles estão devendo, né? Exatamente. Esse é o lado positivo que eu tento tirar. Agora, quanto ao trabalho do nosso técnico interino, talvez vocês concordem com isso, e quem, né, seus queridos aurinegros estão escutando aqui também, infelizmente não dá para cobrar também que ele mude o time completamente de um dia para o outro. Até o Breno bem colocou aí. Ele reassumiu o time há pouco tempo, com certeza não teve tempo de treinar, pelo menos um tempo hábil para treinar, embora ele fizesse parte já do time técnico, né, do Favre, já tivesse por dentro do elenco, dos jogadores, das peças que tem, mas para implementar um novo estilo ali vai demorar. Então acho que não dá para ainda cobrar alguma coisa dele, até porque eu acredito que, assim, tanto nós torcedores temos essa ideia que ele não vai ser o técnico futuro, e a diretoria também deve estar bem decidida quanto a isso. Eu não sei se aconteça um grande milagre dele vencer uma Pokal, chegar em uma semifinal de Champions e ser terceiro da Bundesliga. Eu acho que esses resultados poderiam consolidar ele e falar, não, beleza, vamos estender aí seu contrato, você vai ser o técnico efetivo agora e vamos embora. Mas eu acho bem difícil acontecer. Não sei a opinião de você. Sinceramente, eu acho que nem se ele fizer toda essa campanha que você falou, ele fica. Eu acho que ele só fica se ele ganhar a Champions League. Eu acho que se ele ganha uma Champions League, ele é mantido. Mas fora isso, eu acredito que ele não fique. Por quê? Porque toda a imprensa fala que o nome que o Dortmund quer é Marco Rose. Só que o Marco Rose, ele tem um contrato com o Gladbach. E esse contrato tem uma cláusula contratual que o Dortmund vai ter que pagar. Então, provavelmente, espero eu na minha cabeça, rezo muito para isso, que a diretoria esteja, caso realmente seja ele o nome, se planejando para pagar essa multa já e para poder fazer contratações, porque o Zorc disse essa semana em entrevista que o time não vai contratar ninguém agora nessa janela porque não tem dinheiro. Ou seja, se não vai contratar agora, vai precisar contratar lá do ano que vem. Até porque, como a gente tá falando aqui faz tempo, provavelmente o Sancho vai embora nessa janela. É quase impossível, mesmo jogando o que ele joga hoje, que ele continue no Dortmund. Eu, sinceramente, sendo muito otimista, não acredito que ele fique, até por tudo que tá acontecendo. Ele pode estar errado, ele pode ficar, vai ser ótimo. Eu não vou achar ruim, principalmente se ele reencontrar o futebol dele. Mas acredito que pro Terzi continuar só ele ganhando uma Champions League mesmo, porque fora isso eu acredito que a diretoria já esteja com esse pensamento em como vai pagar a multa do Marco Rose se realmente não tem o dinheiro. Breno, você quer falar uma coisa? Não, era só pra atualizar, né? Eu não sei falar a palavra, mas tudo bem, agora fugiu. Mas sobre o Sancho, né? A gente estava falando, ele tem 18 jogos nessa temporada com 4 gols e 7 assistências só. Olha só, um número bem abaixo do que ele, né, já nos ofereceu. Se eu não me engano, temporada passada ele teve 20 gols e 20 assistências. Exato, mostrando aí, por enquanto, uma queda bruta. Sim, uma queda bem brusca. Ainda sobre o que você falou, Jolito, e o Breno também, de não cobrar o Terzic, realmente, a gente não tem como cobrar, porque por essas situações que vocês já colocaram aqui e pelo elenco que ele tem na mão, que não é o elenco que ele pediu para ele conseguir treinar, né? É um elenco que ele pegou já montado e ele já provou também, uma coisa que ele deixou claro que ele não gosta de improvisar jogador. A prova disso foi ele levar o garoto de 22 anos nesse jogo da Pokal para não ter que improvisar ninguém no ataque. Isso para mim ele já deixou claro, que ele não improvisa jogador. Então, talvez aí, se ele for ficar também, a gente pode ter uma certa esperança dele pedir jogadores, né? Você improvisar ou não, às vezes é num jogo, numa circunstância, ou
um jogo ou outro, né? Mas assim, não é de improvisar, mas pode acontecer num jogo ou outro, numa circunstância. Agora, não a temporada inteira ficar improvisando. Exatamente, a temporada toda é meio complicado. Até porque para você improvisar um jogador, como você bem disse, Breno, tem que ser em algumas circunstâncias, né, especiais, né? É algo atípico. Vou falar pra vocês, a escalação dele com aquele garoto, Togs, se eu não me engano o nome dele, não lembro agora de cabeça. De 22 anos, que não estava nem sendo cogitado, de repente aparecer no jogo como titular, me surpreendeu muito. Foi que eu coloquei na análise, né? Era um time misto com jogadores de banco e alguns que nem sequer tinham entrado ainda. E foi uma surpresa. E pro nosso azar, a gente tá sofrendo de novo com lesões, né? Porque hoje o Dortmund já anunciou que, de novo, o Hazard tá machucado, sem previsão de volta. Por muitas semanas ele vai ficar fora. Então a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora. E, além do Hazard, a gente tem aí o Hummels, que todo jogo tá saindo antes do fim para evitar lesões, né? Porque é um risco que tá correndo. Infelizmente, né? Infelizmente, e o DM sempre foi um problema nosso, né? Um problema crônico do Borussia Dortmund, que para mim é um grande mistério, né? O grande mistério do Borussia Dortmund são dois. Um, para onde que vai o dinheiro, né? Das contratações, aliás, das jogadores que nós vendemos. E os dois é sobre o nosso DM, que sempre está lotado de jogador e nunca se tem uma solução em referência à nossa saúde dos nossos atletas. Bom, mas para virar essa página aqui no nosso podcast, nosso Borussia Dortmund, partida fácil, União Berlim, Bundesliga e Pokal, juntamos tudo aqui porque assim é inevitável o desempenho em ambas partidas, independente da vitória de ontem, um desempenho muito abaixo, ainda não é o que nós queremos, ainda não é o que o nosso time pode proporcionar, porque temos um time de fato bom individualmente, mas coletivamente está deixando a desejar. E por falar nesse coletivo aí, a classificação da Bundesliga até o presente momento, é na primeira colocação o Bayern de Munique com 30 pontos, venceu o Bayer Leverkusen no final de semana, no finalzinho da partida, e na segunda colocação o próprio Bayer Leverkusen com 28 pontos, na terceira colocação o RB Leipzig com 28, na quarta colocação o Wolfsburg com 24, Wolfsburg renascendo aí, olha só. Na quinta colocação, o nosso amado Borussia Dortmund com 22 pontos. E uma outra surpresa negativa também nessa Bundesliga é a atuação do Borussia Mönchengladbach com 18 pontos. Na oitava colocação, e detalhe, hein, galera? Técnico Marco Rose, técnico do Borussia Mönchengladbach, e o Gladbach está em uma má campanha na Bundesliga. Beleza, passou no grupo da morte, na minha opinião, o verdadeiro grupo da morte da Champions League. Conseguiu passar? Passou. Mas daquela forma, né? Vencendo 2 vezes o Shakhtar, né? Aquela briga de cão e gato, né? Cão, gato e rato. Né? Ganhou 2 do Shakhtar, mas empatou com a Inter, com o Real Madrid no finalzinho. Ele fez algumas substituições estranhas, então assim, o nosso futuro técnico mas infelizmente eu ainda não consigo ver com tanta empolgação. Só pra gente fechar isso aqui, só rapidinho. Sim. Que você falou do Marco Rose, o Gladbach ele não estava tão mal assim, eu percebi, não sei, pode ser coisa da minha cabeça, se alguém que acompanha mais o Gladbach que eu, antes do Dortmund demitir o Favre e sair as notícias que o Rose era o principal cotado, o Gladbach me parecia jogar mais concentrado. Depois dessa notícia parece que o time se desestabilizou um pouco. Não sei. Sim, balançou. Não sei se isso vem dos jogadores ou se dentro do vestiário já tá pegando esse clima, entendeu? Mas eu percebi que o nível do futebol do Gladbach caiu depois da notícia do Favre ir embora e todo esse rolo, né? É uma verdade. Justiça já é feita, embora seja apenas uma incógnita, não sei, mas de fato o desempenho do Gladbach diminuiu bastante, caiu bastante depois que houve essa especulação. Acho que talvez o nosso querido Marco Rose aí, o técnico do Gladbach, meio que tá sanchando, né? Tá com o síndrome de Sancho. Bruno ia falar alguma coisa, Bruno? Pode falar, por favor. E isso aí
querendo ou não, entre aspas, mexe com o técnico, né? Porque ele, tudo bem, ele tá no Gladbach, é um time de nome, mas você tá vendo o seu nome indo pro Dortmund, você tem o Sancho, você tem o Haaland, principalmente o Haaland, que ele já treinou, se eu não me engano, no Salzburg, os dois trabalharam juntos, então, querendo ou não, entre aspas, eu entendo essa mexida na cabeça, né, do cara, porque não é qualquer coisa, né? Pode concluir, Breno, desculpa te interromper. Não, é só abrir uma questão, né? Eu acho que talvez o Mönchengladbach ele não vai cair, mas se acaba o campeonato numa situação que ele está muito abaixo do esperado, como vocês veem a chegada do Rose? Chega com uma certa pulga atrás da orelha? Como que vocês veem? Olha, eu sinceramente é igual eu falei agora. Pra mim, o que ele estava fazendo antes de sair a notícia era um trabalho muito bom, principalmente na Champions League. Eu, sei lá, pra mim essa notícia mexeu muito com ele e eu vejo com bons olhos a vinda dele, mas a gente tem que saber também que o que ele faz lá não é o que ele vai fazer aqui, né? São dois times diferentes, dois elencos diferentes, então lá é um trabalho que a gente tá vendo agora, mas o que ele vai fazer aqui só quando ele vir. Eu acho um bom nome, dentro do que o Dortmund falou, deixando claro que o Nagelsmann não é um desejo da diretoria, então, pra mim, dos nomes é o melhor que a gente tem em vista, né? E também, já como ele trabalhou com o Haaland, também pode ser que seja um caminho andado, né, para uma adaptação rápida para o Rose, para o Borussia também. Quem trabalhou com Haaland? O Marco Rose. No Salzburg. Trabalhou onde com Haaland? Ele trabalhou no Salzburg? Interessante. Bom, mas assim, eu tenho o pé atrás com o Rose. Eu tenho porque, infelizmente, estamos mal acostumados, né, de forma negativa, em função dos nossos últimos treinadores que não conseguiram permanecer no cargo, não conseguiram dar continuidade. Talvez o último técnico de fato foi bom para nós, olha só que ironia, foi o Tuchel. O Tuchel foi o último técnico que tivemos de fato. Quem diria, né? Quem diria, assim, tivemos o Klopp, que é incomparável, o Klopp vai eternizar na história do Borussia Dortmund. Mas o Tuchel foi aquele cara, foi o técnico que, sabe, ele tentou revolucionar o futebol, deu uma de professor Pardal, às vezes deu, mas conseguiu títulos, conseguiu bom desempenho, só que acabou brigando lá com a diretoria, né? Dizem que foi por causa daquela questão da Champions League, né? Porque sofremos um atentado, e aí a diretoria não quis brigar com a UEFA para adiar a partida para a próxima semana, enfim, todo esse contexto aí. Mas eu tenho um pé atrás com o Rose, mas se ele vier, vai ter meu apoio, com certeza. Como o Renan colocou aí, dentro das nossas possibilidades reais, veja, reais, não utópicas. É claro que eu adoraria o Pochettino, mas já que o real é o Rose, então tá ótimo. A gente tem que pensar também que, mesmo que venha podia vir o Pochettino agora, ele não ia de cara ganhar um título, né? Porque o problema do Dortmund hoje, escancaradamente, é um planejamento. A gente tem uma falta de planejamento gigante que reflete em campo. Só que, graças a Deus, a gente tem um Haaland, um guerreiro, que o Haaland em campo a gente sabe que ele ganha o jogo sozinho, como ele fez com o Hertha Berlim. Aí junta com o Guerreiro também, que é outro cara que tá jogando o fino da bola, então a gente tem essas exceções, porém a gente vai precisar dar tempo tanto pro técnico quanto para quem chegar em questão de jogadores, né? Porque a gente precisa claramente de contratações. E outra coisa, que você falou, ele... Puta, agora eu perdi a... Puta, pode seguir porque eu esqueci o que eu ia falar. Deu branco. Se você lembrar, por favor, conte, porque, bom, era sobre o Marco Rose e sobre contratações. Então, se você lembrar... uma coisa que o... agora eu lembrei, desculpa. Lembrou? Eu lembrei. Que o Renan tava falando de falta de planejamento, ele é escancarado, porque
a falta de planejamento é como um todo. É treinamento, é treinador, é elenco, é jogador, é tudo praticamente. Vai lá de cima até lá de baixo. Pois é, né? Assim, o problema do Borussia Dortmund, eu acredito que ele é muito crônico e falo isso até como... Não quero entrar muito em detalhes, né? Até porque nós somos somos um fã-clube oficial do Borussia Dortmund, né? Nossa, quantas coisas já passamos, né? Quantas coisas já passamos, né? Exatamente. Muita história por aí. Tem muita história para contar e assim, a gente observa muitas coisas, detalhezinhos assim que a gente fala, caramba, né? Aí se nós observamos esses detalhes e imaginamos lá em cima. Então, aí lá em cima, qual é o exemplo que dá? O exemplo que dá é a falta de planejamento em relação ao elenco, não traz jogador para sistema defensivo, não traz um centroavante reserva, uma sombra pro Haaland. O Favre, ele é demitido, mas demitido na marra, porque não queriam demitir o Favre, eles não queriam, não adianta falar, eles não queriam demitir o Favre, é que não teve mais como. Se manter o Favre era muita falta de vergonha na cara. E aí não tinha mais opção, teve que mandar embora, entendeu? Como vocês colocaram, falta de planejamento e isso vai em todos os setores do clube. Espero que se melhore, porque se o Borussia Dortmund quiser almejar títulos, o Borussia Dortmund como clube, na minha opinião, já é o mais lindo do mundo. Torcida, clube, tem história, o amor que os jogadores têm pela camisa, a muralha amarela, nada comparado à muralha amarela, não tem nada nesse mundo que chega perto da muralha amarela. Mas se quiser ganhar título, quiser levantar a taça, tem que mudar muita coisa mesmo. E uma outra coisa, independe de ser o Rose ou ser o Pochettino ou qualquer um, cara, é muito básico. O cara vai estar lá no seu computador e escreve Borussia Dortmund elenco transfer market. Mano, vai vir, aí ele vai de cara e já vai ver que tá faltando o jogador. Falta um zagueiro, falta um meio-campista. E é só chegar e falar na mesa do treinador, eu já fiz uma lista de possíveis reforços, vamos tentar contratar. É isso, é sentar e mostrar. Se pra gente é tão na cara, por que não é tão na cara pros caras? Não é possível. Eu vejo que o Dortmund ele precisa de uma atualização. Vejo que o Dortmund ele, em determinados locais ele parou no tempo, ele não se atualizou e com isso vem as consequências, né? A gente tem aí, pelo que dizem, que o técnico ele tem que saber falar o alemão, sendo que a língua mundial a gente sabe que é o inglês, né? Universal. Então tem muitas coisas dentro do Dortmund que precisam ser atualizadas, precisam desse upgrade. Então acredito que, além de trazer essas peças que a gente precisa, lógico, é essencial, o Dortmund precisa também dessa atualização. Ele precisa vir para o século XXI, que é uma coisa que, querendo ou não, eu vejo que faz muita falta para o Dortmund. E a questão não é nem falar alemão. Paga um curso pro cara falar alemão, então. Dá oportunidade pro cara aprender a falar alemão. Mas exato. Eu não consigo entender isso dele ter que falar alemão, sendo que o nosso elenco tem diversos países. Então eu acredito que ele tem que falar alemão, tudo bem, para dar entrevista, ele tem que entender porque tem a imprensa local e tudo mais, mas não ser obrigatório, porque o elenco não tem só alemão. Se o elenco fosse só de jogadores alemães, e ainda assim seria muito estranho os jogadores não saberem inglês, porque a gente sabe que eles têm amigos de outros países, né, de outros jogadores, então eles teriam que conversar com eles. Então é um negócio que eu não consigo entender, esse fetiche por falar alemão. Na verdade é desculpa. Desculpa. Eu já escrevi uma coluna falando sobre tradição e a modernidade. Eu acho que assim, o cara falar alemão, ok. Eu acho que eu concordo exatamente com o que o Renan falou. Você acaba perdendo. Você acaba de perder o Pochettino, por exemplo, que é um baita treinador. Por quê? Porque não sabe falar alemão. É igual o João falou, paga um curso,
cara. Porque exatamente o elenco não tem só alemão, não. Tem ou vai ter brasileiro, ou tinha brasileiro, a gente não sabe como vai ser o futuro do nosso querido atacante, Renier. Obrigado, porque eu também já estava esquecendo. Mas você tem o Guerreiro, que fala português. Você tem o Delaney, que é dinamarquês. O Haaland é norueguês. O Sancho, que é inglês. O Jude inglês. O Jude inglês, que por sinal... O Burke suíço. O Burke suíço. O Zagadou francês. O Akanji suíço. Então, tipo... Só que o suíço já fala alemão, já, né? Só alemão e francês lá. Mas eu entendi. É um time multicultural, com várias línguas e que não tem... Isso não é desculpa, de fato. A gente tinha o Favre também, que falava inglês, alemão e várias bostas. Era trilingue. Eu não falava nada também, né? Mas ele não falava bosta nenhuma. Eu também sou bilíngue, eu falo português e bosta. Então, porque, cara, eu sinceramente vejo pelo menos essa parte desse... Entendo que eles querem manter a tradição. Tudo bem, bonito, legal, mas até qual ponto vale manter isso? Até qual ponto isso prejudica o time, né? Exatamente, até que ponto. Bom, mas, né, infelizmente, essa mentalidade da nossa diretoria. Eu até falar aqui, de forma equivocada, olha, já me corrigi já no raciocínio. Eu acho que o Borussia Dortmund precisava de pessoas que amassem mais o Borussia Dortmund lá dentro. Mas a questão não é amor, não, a questão é profissionalismo. Nós temos aí, com certeza, o Chelsea, por exemplo. O Chelsea é um time que é bem organizado, tem uma administração boa. Eu tenho certeza que lá nem todo mundo deve amar o Chelsea, mas deve ter um monte de profissional bom lá. A mesma coisa do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund tem profissionais capacitados para levar o nível do nosso time em todos os setores. Né? E quando isso funcionar tudo junto, com certeza o clube vai para cima. Porque potencial tem, a cor do clube é maravilhosa, dá para fazer um puta marketing, a torcida nem se fala. A torcida, sabe, ela tem vida própria, é algo absurdo. Enfim, aliás, acho que o Borussia Dortmund merece muito mais. Só outro ponto aí que você falou aí das cores maravilhosas, eu não curti esse uniforme todo branco, hein? Pra mim não... Acho bonita a camisa e tal, pra gente dar um passeio, ir num shopping legal. Uma camisa casual, mas pra jogo eu não... Sei lá, eu não me encontrei muito, não. Bom, eu também não é minha favorita, eu gosto sempre da combinação amarelo e preto, né? Sempre tem que ser a combinação. Eu achei bonito, assim, eu gostei, achei legal. É que geralmente, quando começa a fazer quarta, quinta camisa, começa praticamente a tirar a essência das cores originais do clube. Se nós pegarmos essa camisa e comparar com aquela segunda do Manchester United, que parece uma zebrinha, essa camisa do Borussia Dortmund é maravilhosa. Isso é verdade. Bom, galera, vamos girar a página aí, porque tem muita coisa, né, para falar no podcast. Porque assim, para quem está nos ouvindo, nós temos aqui nossos quadros, né, que hoje é o último podcast do ano, então tem que ter os quadros, e teremos no finalzinho um balanço aí, como se fosse uma espécie de retrospectiva, uma eleição aqui do jogador de decepção, jogador surpresa, melhor jogador, mas isso no final do podcast, beleza? Então você que está nos ouvindo aí, fica até o final, de fato, nos ouvindo, porque vai ter essa votação, vai ser muito bacana. E, inclusive, nossos membros do podcast que não participaram, eles terão aí também essa oportunidade de participar, né? O Gabi não está aqui presente por motivos pessoais, assim como a Finha, a Mayara também, o Leandro também, todos eles, mas, final de ano, correria e tal, às vezes um imprevisto, mas eles vão gravar, deixar bonitinho aí sobre essa última parte do podcast. Mas isso daqui a pouco, hein? Fica aí conosco aí. Bom, virando a página, vamos para esse quadro que eu adoro, e dessa vez eu pensei no meu jogador, tá na mente aqui. Todo mundo gosta, menos eu. Quem quer começar? Posso começar, já tenho um no gatilho aqui também. Manda aí, então. Você começa que eu vou pensar que eu... Hoje não tá branco hoje. O meu é o senhorito Ángel Di Maria. Ángel Di Maria. Quando o Ángel Di Maria ele começou a se lançar futebol, meu amigo falava que era um Dagoberto melhorado. Ele acha que ele joga igual um Messi, mas ele é só um Dagoberto mesmo. Ele tem muita marra para pouco futebol. E o Dagoberto tinha marra pra caramba.
Exato, até se eu não me engano, foi na penúltima convocação da Argentina que ele não foi chamado, ele deu chiliquinho, falou, se eu não fui chamado, por que o Messi foi? Olha a comparação que ele fez. Não. Esses caras argentinos são malucos, né? Eles têm um fetiche pelo Messi, o Dybala falando que é difícil jogar ao lado do Messi, né? Tevez não gosta do Messi, mas Tevez tem a certa particular dele lá, mas enfim, os caras não gostam do Messi. Imagina se é difícil jogar com o Messi, imagina se ele jogasse na Várzea. Difícil é jogar com ele próprio, com o Dybala, assim, jogar com o Dybala, com o Messi não deve ser difícil. Mas, bom, o Rei colocou o Di Maria, né? Posso colocar 2 jogadores aí? Todo mundo gosta menos um? Manda bala. Vamos lá então, hein? Já que hoje é o podcast. O primeiro é um atual, o outro é um antigo que é aposentado. O primeiro é o Bernardo Silva, do Manchester City, português. Assim, ele fez uma boa Premier League no campeonato passado. A Premier League passada ele jogou bem e tal. Mas assim, a retrasada também jogou melhor, mas eu não vejo carisma algum nele, sabe? Eu não vejo graça. Não é um jogador que, vamos supor, você quer o Bernardo Silva no Borussia Dortmund? Não quero. Eu prefiro uns jogadores do que ele. É um jogador que eu não gosto, mas a maioria das pessoas elogiam bastante ele. E outro jogador também que todo mundo gosta, menos eu, esse é goleiro, é das antigas, goleiro campeão do mundo, francês, Fabien Barthez, um frangueiro de primeira linha. Impressionante, e a galera amava o Barthez. Baixinho pra posição, desculpa, mas você tem preconceito com goleiro baixo? Não é questão de preconceito, para mim o goleiro tem que ser alto. Mas não é só isso, não é questão nem de ser baixo. Se você pegar o Anthony Lopes do Lyon, ele é baixo, tem 1,82 m, um goleiro, mas ele cata muito bem. Mas a questão do Barthez era o posicionamento e tal. Deu sorte lá na França, deu sorte não, tinha um Zidane lá, né? Tinha o tal de Zidane lá que deu esse tal de Zidane aí é um cara que faz diferença. Então, o Barthez deu sorte de ter nascido aí na geração do tal do Zidane aí. E aí, Breno, já decidiu algum jogador aí? Pô, já decidi. Manda ver. Todo mundo gosta, menos eu. Ele é o Diego Costa. Eu não gosto muito dele também. Eu acho que ele é mais jogador. Vou falar uma coisa. Eu acho que ele é mais um Kleber gladiador com grife do que bom jogador. Aliás, dizem aí que você fala Zagadou perto dele, ele toma um susto. Pra mim ele só quer bater, só quer fazer jogador na maldade. Eu não acho ele todo esse jogador também, não. Você chegando aí e fala Zagadou, opa, ele assusta. Aliás, você falou dele agora, eu vou contar um fato que eu vi na internet esses dias, peculiar pra vocês no Giro pelo Mundo. Um adicionalzinho bem peculiar. Legal, bacana. Daqui a pouco então. Bom, então vamos lá para o próximo quadro, o Merecia Mais. Quem quer começar? Pode começar. Posso ir então? Pode. Então, o meu Merecia Mais de hoje é um Merecia Mais caseiro. É um Merecia Mais para o nosso querido Marco Reus. Eu acho que antes dele acabar a carreira aí, ele merecia pelo menos um gostinho de levantar uma Champions ou uma Bundesliga, porque a gente sabe que, querendo ou não, tem todos os prós e contras aí, não tá jogando muita bola por enquanto, mas eu acho que ele merecia pelo menos esse gostinho aí antes do fim da carreira. Sem dúvidas, né? O Marco Reus é complicado, né? O cara era pra ser campeão do mundo, Copa do Mundo, faltando uma semana foi o Brasil, lesionou. Se ele joga naquele 7-1 contra o Brasil, não seria 7-1 Brasil-Alemanha, seria 12-1. Infelizmente, né, Marco Reus aí. Esse sim a gente pode falar que é azarado, hein? A gente fala, sorte, azar não existe, sorte é o trabalho, né, contínuo e tal. Aí você propôs, não, mas o Reus, ele caracteriza a palavra azar, todo o sentido do azar. É o Reus, cara. Exato. Bom, meu Merecia Mais, assim, meu Merecia Mais, assim, ele é mais um poderia mais do que um Merecia Mais, vou explicar por quê. Porque assim, o Merecia Mais é quando existe algum caso fortuito da natureza que impede o jogador de, né, prosperar na carreira.
Esse cara, eu acho que ele poderia mais, eu acho que ele falhou, mas não que ele falhou, mas é que ele poderia, ele merecia mais, mas mais por vontade dele, eu acho. E eu vou falar quem é, o Wayne Rooney, do inglês, lenda do Manchester United, mas assim, eu acho que o Rooney poderia ter sido mais do que ele foi na carreira. Ele chegou no Manchester United, ele era mais cobiçado do que o próprio Cristiano Ronaldo na época. Ele era um jogador que tinha o olho do tigre, ele ia pra cima, brigava, fazia golaço, brigava, mas do nada na carreira ele parou de ser esse cara. Aí o Ferguson pegou, começou a deslocar ele pro meio campo, virou volante, virou meia, aí do nada parou de jogar, aí saiu do Manchester United pro Everton, do Everton foi lá pro Derby e acabou a carreira do cara praticamente. Então acho que, e de forma prematura. Então acho que é um cara que poderia ter sido mais, mas mais em função dele, porque ele não teve nenhuma lesão grave, não foi que nem o Royce, o Owen, esses caras. Agora com você, meu querido Breno. Bom, o meu merecia mais é brasileiro, cara. E até foi lembrei agora da história. Eu gostava muito do França, cara. Eu achava ele um puta jogador. Ele merecia um pouquinho mais. Merecia estar na Copa de 2002, né? E aí tem aquela história com o Edilson que eles tinham combinado de um passar a bola pro outro, né? Que o Edilson falou, tal fulano tá ruim, tal fulano tá embaixo. Então vamos fazer aqui uma tabelinha e nós dois vamos pra Copa. Só que o França deu as bolas pra ele e o Edilson não deu as bolas pra ele. E aí o França não foi e o Edilson foi. Sei lá, eu achei meio mau caratismo do Edilson falar isso, assim. Eu achei que poderia ficar só pra ele guardar, tipo, não ficar se vangloriando. Eu achei meio mau caratismo, mas eu gostava muito do França. Ele era um bom jogador, melhor que o Denilson. Lógico que faziam funções diferentes, mas eu gostava mais do França. O França era um excelente atacante na época. Sobre o Edilson, assim, o Edilson com a bola no pé é um craque, né? Muito bom de bola, mas falando só fala besteira, né? Quando ele falou que ele era melhor que o Messi, Cristiano Ronaldo, você não pode levar um cara desse a sério, né? No que ele fala. Fica aí a destaque aí do França aí, o belo atacante, gostava bastante dele. Bom, e agora nós vamos pro quadro aí. Se alguém quiser falar uma coisa, pode interromper, tá bom? Tá de boa, mas nosso querido quadro Giro pelo Mundo. E o Giro pelo Mundo eu gostaria de começar hoje, porque o meu Giro pelo Mundo ele é bem basiquinho, é bem tranquilo. E aí, na sequência, Rê e o nosso querido Breno. O Giro pelo Mundo hoje é a transferência, né? Parece que o Alaba sairá do Bayern de Munique e já tem uma conversa encaminhada com o Real Madrid. É o que dizem. E eu lembro muito bem que, inclusive, a Mayara, né, nossa presidente, ela gosta muito do Alaba, né? Ele parece um cara bom, tem boa personalidade e tal. É um jogador que eu gostaria, os caras do Bayern de Munique tem lá, um cara do Bayern de Munique que eu gostaria de ver com a camisa do Borussia Dortmund. É um cara que joga de lateral, de zagueiro, e se por um acaso for para o Real Madrid mesmo que hoje ele jogue de zagueiro, eu acho que ele tira a vaga do Mendy fácil na lateral esquerda. Essa é a minha opinião. Acho que esse meu giro pelo mundo aí, aliás, o mercado da Europa vai ser muito movimentado. Estão dizendo que o Pamecano sairá do RB Leipzig já em janeiro. Vai ter uma movimentação. O Pogba também pode estar saindo do Manchester United. Então vai ser mesmo, acredito eu, que vai ter, assim, é claro que é um mercado menos movimentado em relação ao mercado do começo de temporada, mas eu acredito que teremos aí contratações bem pontuais aí. E só a de curiosidade, o Pamecano está sendo cogitado no Liverpool, né? Como já sabemos, o Van Dijk está lesionado, então eles precisam de um zagueiro lá para substituir o Van Dijk. Agora dando continuidade aí, querido Renan. O meu giro hoje vou falar dessa curiosidade já, mas antes eu queria falar do Leicester, que tá aí jogando uma bolinha que incomoda a galera, né? Ganhou o último jogo, tá ali na parte de cima da tabela, tá querendo repetir o feito lá da última Premier League que eles conseguiram o título, né? Tá incomodando bastante ali. Se eu não me engano, foi do Tottenham até que eles ganharam, né? O Tottenham que vinha sendo um dos
times aí mais falados da Premier League, até ficou na liderança, mas perdeu, né? E o Leicester pode pintar aí de novo essa, entre aspas, zebras aí com mais uma temporada muito boa, por sinal do Jamie Vardy, né? A gente fala que é um cara que já foi citado aqui no nosso podcast umas 3-4 vezes, porque o cara tem faro de gol, né? Então deixou ele sozinho ali, ele manda pra dentro. E a curiosidade que eu lembrei com vocês falando do querido Diego Costa foi que na Inglaterra, não lembro agora em qual parte da Inglaterra foi, uma pessoa comprou uma Bíblia e dentro da Bíblia, adivinha, ele encontrou fotos de Gabriel Jesus e de Diego Costa com as namoradas. Veja bem, dentro da Bíblia. Mas qual que era o teor dessas fotos aí? Era uma mulher tirando uma foto, tipo uma selfie assim, deitada na cama com ele, não juntos os dois. Cada um tava separado com uma mulher. Eram duas mulheres, cada um com a foto dos dois. Aí até fizeram uma brincadeira. Você encontrar o Jesus na Bíblia, tudo bem, mas o Diego Costa já fica estranho. Eles estavam pelados ou era uma foto tipo uma selfie normal? Era uma selfie que os dois estavam sem camisa, mas a mulher tava meio que vestida, né? Então não. Mas nada quer dizer que você encontra uma Bíblia e com foto de jogadores, ainda mais assim, entre aspas, jogadores que não jogam no mesmo país, né? É um negócio que quando eu li, eu falei, eita. Mas o melhor aleatório, né? O melhor comentário pra mim foi esse que eu falei, que o cara, ele postou lá, ele falou, encontrar o Jesus na Bíblia tudo bem, mas o Diego Costa já me estranha. Aquela história, né? Que nem, por exemplo, você assiste, sei lá, você tá lendo um HQ, um gibizinho lá, né? Aí o personagem tá na padaria. O cara que escreve esse gibi, que tá desenhando, ele não precisa mostrar que o personagem entrou na padaria, que ele comeu pão, que ele tomou suco de laranja, não. Ele pode colocar o personagem entrando na padaria e saindo, que você vai subentender o que aconteceu quando ele entrou na padaria. Então, automaticamente, você pega essa foto aí, você já subentende toda a situação. Exato, né? E era uma foto que eu olhei ainda de novo, eu falei, caramba, é uma foto que você olha e você fala, rapaz, os dois então. ainda achar no meio de uma Bíblia que falei, nossa senhora. E você colocou a questão do Leicester City aí, só pra curiosidade aí, o Liverpool tá na liderança da Premier League com 31 pontos, o Leicester tá na segunda colocação com 27. Aí dá uma olhada no equilíbrio da Premier League. O Manchester United vem na terceira colocação com 26, junto com o Everton com 26, Chelsea com 25, Tottenham 25, Southampton 24, Manchester City 23 com um jogo a menos. Ou seja, o primeiro e o oitavo colocado, todo mundo tem chance. Impressionante. É uma liga que a gente pode... Por isso que todo mundo fala, né? Porque ela é bem disputada e dá o que falar. E o Arsenal, decepção, hein? 15ª colocação, 14 pontos. A nível de curiosidade, cai em 3 na Inglaterra, o Fulham tá com 10. Ou seja, o Arsenal com 5 pontinhos ali, perto da degola. Pobre Aubameyang, né? E agora vamos passar a bola aí pro nosso querido Breno. Breno, pode mandar aí o seu giro. Bom, meu giro pelo mundo, praticamente, eu sempre tento trazer coisas marcantes, né? E hoje não é diferente. Na verdade, não é hoje, é esse ano. Foi alguns dias atrás que se completou 25 anos da Lei Bosman. Exatamente, 25 anos quando tinha a lei do passe, né? Um exemplo, eu jogava na Portuguesa, que foi campeã da Copa Paulista hoje, parabéns à Portuguesa. Mas voltando ao nosso querido Giro pelo Mundo, eu jogava pela Portuguesa nos anos 80 ou 90 ali, quando acabasse eu ainda tinha vínculo com a Portuguesa, né? Eles não podiam, eu não podia sair para um outro clube, tinha a lei do passe. Então o Bosman, que não é o holandês, né, muita gente confunde, ele não aceitou a renovação com um time, na época
o Liège, e não é o Standard Liège, é o Liège. Não quis aceitar a redução salarial e a renovação, e aí ele acabou indo para a Bélgica. E aí ele era estrangeiro, porque não era um jogador da Europa, mas não era um jogador da União Europeia ali. E aí o que aconteceu? Houve dois fatores, né? Quando começou a se juntar à União Europeia, ele deixou de ser estrangeiro, né? Então ele abriu mais vagas, né? Aí as vagas vieram para os sul-americanos, e aí se deu que os outros times, né, tanto o Real Madrid, Barcelona, começassem a contratar jogadores jovens, promessas, ou jogadores do Ajax, o PSV, né, que tem muito mais grana que esses times, começou a enfraquecer, e aí tanto Barcelona, Real Madrid, Tottenham, outros times grandes com grande potencial de dinheiro, começou a fazer grandes seleções. E aí muita gente também fala que esse foi um fundamento, foi um caos para o futebol holandês, principalmente para o futebol holandês, que desde então quase não ganha mais nada no cenário internacional. Interessante, hein? Você trouxe um giro pelo mundo histórico, e de fato os clubes holandeses, eles assim, 70, 80 eram muito fortes, esses clubes, né? Hoje já nem tanto, né? Na verdade eles são vitrines para os clubes europeus, né? Os grandes clubes europeus, grande eu digo em questão financeira. Exatamente. Então foi a lei Bosman que deu uma guinada financeiramente nos próprios elencos, e enfim, mudou completamente as transferências, né? Isso há 25 anos atrás, né? É engraçado que hoje não existe a lei do passe, né? Você acabasse seu contrato, você ainda tinha que permanecer mais 6 meses no seu time. Hoje é inviável. Não, hoje é completamente inviável, né? Hoje completamente o tempo é outro, né, Breno? Isso, é completamente diferente. Bom, então fica aí o registro aí, o giro pelo mundo nosso querido Breno aí, muito legal. O Breno sempre traz aí, né, menções históricas de fato marcantes do futebol, que muitas vezes são divisores de água aí pro futebol mundial. E dando continuidade aqui no nosso podcast, vamos para o duelo. Antes de entrarmos, né, para agora para o nosso balanço aqui de 2020, na retrospectiva, né, para a votação, duelo de lendas aqui, rapidinho. Nosso querido Everton, que já tivemos aí a honra de conhecer pessoalmente, e o Tinga. O Tinga não tivemos a honra de conhecer pessoalmente, só vimos dentro de campo, mas não de estar frente a frente. Querido Renan, quem que você votaria aí, Everton ou Tinga? Lembrando que o Everton foi muito importante para o título da Bundesliga, e o Tinga, embora não tenha participado de campanhas vitoriosas do Borussia Dortmund, mas ele ficou num tempo que as vacas eram magras. Ele foi muito, digamos, leal ao Borussia Dortmund. Exatamente, eu fico com o Tinga até por isso mesmo que você falou, pela lealdade dele. Eu acho que ele poderia muito bem ter saído, né, do Dortmund, mas manteve lá. Exato. Breno? Tinga. Olha só, Tinga. Eu vou... Difícil isso daí, hein? Eu vou de Everton. Porque foi assim... A geração dele foi os primeiros brasileiros que eu vi, então marcou muito. O de Everton, mas assim, o Tinga é um monstro, cara. Porque o Tinga é foda, né? O Tinga, ele ficou na época das vacas magras ali, e você e Breno que votaram no Tinga, toda razão, né? Não tiro razão nenhuma do voto de vocês, não. Mas, né, esse duelo de lendas, né? O duelo de lendas sempre evidenciando aí o melhor dos jogadores, né? Sempre trazendo o que eles têm de melhor, sempre algo positivo. Bom, e para encerrar esse podcast com chave de ouro, porque é o último podcast do ano, por mim eu gravaria na ceia de Natal e no Ano Novo. Só que aí a gente tem que tirar umas férias também, né, galera? Senão não vai rolar. Tem que dar uma descansadinha. Mas por mim eu estaria aí. Acho que o Renan também, acho que o Breno também. Mas... Sanidade Mental mandou um abraço, né?
Exatamente. Precisa se manter Pandemia. saudável. Pandemia, então. Pandemia e Dortmund junto, pô. Exatamente. Tá dando um descansinho, não tem jeito. Mas que, né, queremos aí estar gravando todos os dias aí o podcast. Bom, mas vamos para esse balanço aí. E é claro, deixando em aberto aí para nossa querida Mayara Batista, para o nosso querido Baby Gabi, para o nosso Leandro Heavy Metal, para o Finha também participarem desta eleição aí. E aí nosso editor encaixa aí a opinião deles aí no nosso podcast. Se porventura eles participarem, espero que participem, pelo menos um deles. Então vamos lá. Vamos começar aí pelo primeiro quesito, jogador decepção de 2020. E vejam só, pegando o elenco todo, tá? Não se resume no limite às contratações, mas sim o elenco inteiro. Jogador decepção de 2020, querido Renan, meu querido Rei. Eu fico com o querido Sancho. Sancho, categoricamente você fica com o Sancho. Perfeito. Querido Breno. É que o Sancho ele fez uma puta temporada passada, né? Difícil. Eu vou de Munier. Munier, olha só. Eu vou de Marco Reus. Eu vou de Reus, porque assim, eu espero muito do Reus. Cara, não tô vendo nada dele, eu não tô vendo liderança, não tô vendo coletivo, não tô vendo individual. Eu tô falando, caralho, cadê meu menino? Cadê o Reus? Cadê o Reus? Eu tô ficando chateado pra caralho mesmo. Mas enfim, um voto pra Sancho, outro pra Reus, outro pra Munier. Né? Vamos ver se a galera lá, vamos ver se a Maia, o Gabi, enfim, lembra se eles desempatam isso aí. Tô bem curioso pra saber como vai ser isso aí. Vamos lá. Jogador surpresa de 2020, né? Podemos colocar como revelação? Então, podemos, mas a revelação seria um cara que entrou agora, então a gente limitaria. Então, jogador surpresa de 2020. Pode ser aquele cara que você achou que ia ser um bosta e, jogou muito. Ou pode ser um cara que, de fato, nunca jogou e quando entrou, arrasou. Renan. Eu fico com o Reina. Menino Reina que o americano chegou e demonstrou muita personalidade. Não é qualquer um que consegue fazer isso, não. Exatamente. E entre nós aqui, o Rei joga 10 vezes mais que o Pulisic, hein? Opa, deixa ele evoluir mais que você vai ver aí. Breno, seu jogador surpresa de 2020. Eu vou com o Renan, com um detalhe que eu não sabia, que o pai dele jogou na Copa de 94, parece. Falaram numa das transmissões. Jogou, o pai dele é famoso. Eu não sabia. Inclusive o pai dele e do Haaland foram rivais aí, né? É verdade. Bom, meu jogador surpresa, eu tô pensando aqui. Acho que não dá pra fugir muito do Reina, vou dar. Deixa eu ver. Vou de Reina também, vou de Reina. Eu coloquei, até comparei o Reina em estilo de jogo, eu achei que ele parecia muito Figo jogando. Eu já fui lá em cima, lá, a moral do moleque. E é verdade, né? E agora que eu estou lembrando aqui, me recordando que no aniversário do Reina, né? Esta voz aqui, né, que fala aqui, Joãozinho Baluz apareceu no tweet oficial do Borussia Dortmund dando feliz aniversário. Detalhe, esse feliz aniversário que eu dei pro Rei, né, que todo mundo deu feliz aniversário em inglês, só tinha um cara falando português, era eu. Exatamente. Da hora. Foi da hora, vamos moral. Vamos lá. Bom, agora já vamos logo pro melhor jogador de 2020? Vamos deixar isso pra último, vai. Deixar pra último. Melhor contratação de 2020. Só quero lembrar que o Haaland foi contratação em 2019. Então eu já excluí o Haaland dessa. Renan. Mas o Kahn também não foi? O Kahn também você colocou, mas acho que o Kahn também foi em 2019. Não, o Kahn fechou em 2020. O Kahn é 2020. É 2020 por causa que eu peguei nas publicações do nosso Instagram. E como nós somos muito pontuais em divulgar, eu tentava divulgar em 2020. É 2020 mesmo. E eu fico com ele mesmo. Nosso querido Henricão.
Nosso cão de guarda aí. Breno? Eu vou de Kahn também, vai. Visão de Kahn. Eu vou de Jude. O de menino Jude tava meio receoso e tal. Não tava entendendo quem era o Jude, porque pra mim o Jude era um cara mais de lado de campo, mas depois eu fui pesquisar mais e assim, ele jogou lado de campo, jogou muito bem, mas ele nasceu na categoria de base jogando como um volante. E meu, esse moleque tem futuro, tem muito futuro mesmo. Vai ser aquele volante de classudo mesmo. Aliás, nas últimas partidas tem deixado tudo dele em campo. Tem sido um cara que luta, briga até o último minuto, tá tentando mais um golzinho dele aí. Tomara que chegue, tomara que ele consiga inclusive muitas conquistas, porque ele é a esperança, ele é o nosso futuro de fato, né, junto com o Reino. Então, ele tem muito sucesso. E um fato curioso que o time dele aposentou a camisa dele. Aí eu já acho um grande exagero, né? Porque o moleque jogou só um pouquinho lá, um exagero da porra. Mas foi a maior venda do time. É que na verdade essa parte da aposentadoria da camisa, ele tem toda uma história por trás, né? Que ele cresceu lá dentro, ele foi além de ser a maior venda, inclusive ele tem até um muro perto do estádio pintado com a imagem dele. Ele não era entre aspas, qualquer jogador por lá, né? Ele era um cara que tinha um reconhecimento do clube bem grande, então é que pra gente aqui a gente não conhece tanto, mas pelo pouco que eu acompanhei assim por trás dessa de aposentar a camisa dele, tem toda uma história bem grande dele com o time. Boa. Ainda assim, eu ainda acho exagero, mas assim, cada um, né? Tem que respeitar seu clube e ver dessa forma, né? E também assim, entre aspas, se a gente for pensar, ele, se eu não me engano, ele era o número 22, não é um número que fará falta. É verdade. Então, se fosse um 10 aí... Camisa 10, camisa 9, que todo moleque que chega lá vai falar, eu quero a 10. Tudo bem, aí. Pode ser que, eu acredito que mais pra frente pode até ser que eles desfaçam isso aí, porque se eu não me engano o irmão do Jude joga lá ainda, então pode ser que mais pra frente aí o irmão do Jude, se ele quiser também, né, a gente tá falando aqui, mas nunca se sabe, então pode ser que ele desaposente essa camisa aí. É porque ninguém vai chegar no professor, eu quero 22, eu quero 22. Aliás, só pra deixar aqui, o irmão do Jude é o Jude menor. Não sei se vocês já viram a foto dele, mas tem a foto dele quando ele foi assinar o contrato com o Dortmund. É o Jude igualzinho. Aí sim. Vou procurar aqui. Se for tão bom de bola quanto o irmão, quem sabe, estamos de olho aí, vamos contratar um moleque aí. E vamos agora pro quesito pior contratação de 2020. Renan. Olha, pra mim a pior contratação tem dois aí, né, na disputa, que é Reinier e Munier, mas eu fico com o Munier, por quê? Porque o Reinier, ele não é uma contratação, ele é um empréstimo, né, então não, ele, entre aspas, não é do Dortmund. Já o Munier veio de graça e é do Dortmund. Assim, eu escolho o Munier por quê? Porque dentre as contratações é o que menos deu certo até o momento. Mas não diria que ele, temporada que vem, pode comer a bola. É só eles se encontrar em Dortmund e o treinador que tiver com ele também encontrar. Porque apesar dele errar muito, eu vejo ele muito esforçado em campo. Eu vejo ele tentando jogar, ele dando o sangue dele em campo, apesar de errar muito. Mas também fica essa ressalva, né? Fica essa ressalva, perfeito. Breno? Vou de Munier. Olha, eu também, vou você pensar também, vou de Munier também, infelizmente. Até porque é um jogador experiente, um jogador que tem Copa do Mundo, né? Que já jogou pela Bélgica, semifinalista de Copa do Mundo. Então eu não vejo o porquê bom, enfim, né? Do Munier ter fracassado. Assim, ele pode vir a jogar bem, pode, mas até o momento vem sendo a nossa maior decepção aí, pelo menos o quesito aí de pior contratação.
Bom, e vamos para agora o que complemento. Só ainda, já que a gente tá falando de decepção, né? Sinceramente, galera, eu acredito que temporada que vem a gente o Reinier não esteja mais em Dortmund, porque ele de novo tá fora das escalações, então eu acredito que isso ainda seja... Podem falar do que for pra mim, mas eu acredito que isso ainda é um reflexo daquela postagem dele. Com certeza, eu nem acho. E vamos... Concordo também. Concordo e, putz, pra tirar essa cena vai ser meio difícil. É uma pena porque nós somos carentes de jogadores brasileiros no plantel do Borussia Dortmund. E agora vamos para o quesito pior jogo de 2020. Tem bastante, hein? Renan. Olha, eu vou para uma dor recente, que é o 5-1 contra o Stuttgart. É um jogo que me causa pesadelos ainda quando você cochila assim. Pesadelos ainda? Porque, olha, era um jogo que eu juro pra vocês que eu imaginava um Dortmund com 2-1, se tomar 5 em casa. Outro, esse jogo eu fiquei muito chateado, porque assim, ia fazer o fique de olho. E aí, o que tá acontecendo? Esse negócio de pandemia que tá rolando, você vai pesquisar um jogador, tá todo mundo machucado, aí do nada o cara aparece pra jogar. E obviamente que o cara que você vai destacar do Stuttgart é o argentino, o nome dele lá, o Gonzalez, né? Exato. Que joga muita bola lá. E quando eu fui colocar no fique de olho, tá machucado. Aí beleza, não vou colocar. E quando começa a partida, o cara tá jogando e ainda marca gol na gente. É o pior, né? É o Nico Gonzalez. É o pior, tá louco. Então você votou em Borussia Dortmund contra Stuttgart, né? Exato. Beleza. Querido Breno. Vou com o Renan, cara. Eu ainda fiquei na dúvida se era com o União Berlim, mas 5-1 em casa é foda. Bom, eu tô na dúvida aqui ainda. Deixa eu ver, vou fazer uma... Eu tô na mente aqui de um jogo, 2 jogos. Eu tô entre o Stuttgart e tô entre... a goleada, os 4 gols do Kramaric no Borussia Dortmund foi 2020, não foi? Foi temporada 19 e 20, né? O último jogo da temporada 19 e 20. Ainda era 2020 ainda. Então vou colocar essa partida aí, então. Acho que você tomar 4 gols de um único cara, pra mim é uma... Embora tenha sido temporada passada, mas ainda assim, esse ano... Foi contra o Hertha? Foi o Hertha, né? O Kramaric é do Hertha, né? Desculpa. Isso. Não, foi o Hoffenheim. Nossa, disfarça. Eu ia falar que o Haaland tinha devolvido os 4 gols, mas então não. Não. A gente ganhou dele de 1-0, mas o Kramaric não tava jogando, tava com Covid nessa temporada atual. E a gente não conseguiu nem descontar a goleada, nem se vingar. Ganhamos só. Tirando que esse jogo ainda que você falou, o Kramaric bateu o pênalti sem olhar, né? Sim, vergonhoso. Tudo foi vergonhoso, tá louco. Enfim. Bom, mas vamos pra coisa boa, né? Vamos tentar pra uma coisa boa agora. Melhor jogo de 2020, Renan. Olha, esse é difícil. Enquanto não é fácil, eu tenho aqui um que eu escolhi e uma ressalva. Pra mim, o melhor jogo foi com os 4-0 contra os nossos queridos rivais de azul, né? O Schalke na volta da pandemia, porque sinceramente eu não esperava que o time fosse jogar como ele jogou aquele jogo, por ser o primeiro da volta da pandemia. Eu não esperava aquilo e foi um jogo que o time, pra mim, foi bem. Eu gostei do jogo do time. E também um outro jogo que eu deixo uma ressalva, que é uma derrota nossa, que é o jogo da Supercopa contra o Bayern. A gente perdeu, mas eu não vi o time jogar tão mal até a substituição, né? O time teve erros, claro, mas pra mim foi um bom jogo até a substituição do Haaland. Boa. E pra você, querido Breno? Pra mim,
eu não vou colocar nenhum jogo. Digo, mas nenhum jogo mesmo. Nem os 4-0, nem da derrota. Pra mim, não teve nenhum jogo. Eu pensei também em colocar um jogo como forma de protesto, né? Mas resolvi escolher um jogo aqui, né? Pesquisa, na verdade, fui atrás. Eu lembrava desse jogo, mas não lembrava assim o placar exato, né? Mas lembrava a data, porque foi dia 19/9, dia do meu aniversário, né? Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach, onde vencemos 3-0. É tão chato falar o nome do Borussia Mönchengladbach que eu me sinto nosso querido Rodrigo Souza. Um salve pro Gago aí. Eu gaguejo no pouco pra falar Mönchengladbach. Foi o primeiro jogo da temporada, né? Se eu não me engano. Foi? Não sei. Foi? Acho que foi, né? Acho que foi o jogo que abriu a temporada da Bundesliga, pelo menos. Foi a ilusão. Então, foi o melhor jogo. Foi o jogo da ilusão. Podemos colocar assim, né? Mas o Gladbach é freguesaço, mano. O Gladbach, bom, a gente pode estar na pior fase que a gente consegue pelo menos um empate. Verdade. E agora vamos para o último critério aí do melhor jogador. Só que assim, acho que vai ficar meio que óbvio o melhor jogador. Não sei se vocês destoem muito a opinião, mas é muito difícil. Então, para deixar a coisa mais empolgante, vamos colocar assim: os dois melhores jogadores, o primeiro e o segundo, tá? Só com o Renan. Eu vou de HH, Haaland e Hummels. Ô louco. Sim, hein? Gostei. Breno. O Breno já sei. Pode mandar. Pode mandar, mas já sei. Cara, já sabe? Putz. Já. Bom, eu vou de melhor. Vou de HR. Haaland e Rafael. Perfeito, é o que eu imaginava. Eu também vou de Haaland e Rafael Guerreiro. Acho que, aliás, me surpreende muito o Guerreiro, porque pra mim, quando ele chega no Borussia Dortmund, demora pra engrenar, preguiçoso. Mas, tá jogando tanta bola que eu até esqueci que a gente contratou o Schuster, sabe? Como se o Schuster não existisse de fato. E existe, mas como se não existisse. Você acha que foi preguiça no começo do Guerreiro? Eu achei que era normal. Eu achei que era adaptação. No que engrenou, ele ficou a quinta e foi. Mas ele chegou até a ameaçar ir embora, falou que queria PSG e tal. Falou que queria, que não estava se adaptando, que preferia ir embora. Aí depois ele começou a jogar bem, aí ele mudou de ideia. Aí ele queria até renovar o contrato. Exato, ainda bem, porque ele é muito querido, tomara que permaneça por muito tempo, porque não para sempre no Borussia Dortmund. Isso é muito interessante. Rapidinho, eu escolhi o Hummels por vários motivos. Primeiro que ele é zagueiro, a gente sabe que zagueiro não tem uma vida muito fácil, que qualquer erro já coloca uma cabeça na forca. Sei muito bem. Segundo, é o Hummels, a gente sabe que com todo o histórico dele, não é fácil você reganhar a confiança da torcida, vide Mário Götze, né, que foi embora sem fazer falta nenhuma para a grande maioria. E terceiro porque, assim, é um cara que a gente vê que ele luta em campo pra caramba, ele é até um dos artilheiros do time na temporada, né, então eu, apesar de ter aquela, de todo torcedor, lógico, ter aquela pequena mágoa dele, tem uns que tem muitas, mas eu vi ele um cara que deu tudo dele de si em campo também, e foi um bom destaque, eu diria até. Bacana. Um destaque bem merecido, né? Uma menção bem honrosa aí pro querido Hummels aí, porque não deve ser fácil ficar naquele sistema defensivo quase que sozinho ali se matando, né? E agora, não está nos critérios aqui oficiais, mas vamos supor que vamos fazer um pedido para o Papai Noel agora, tá? 2 presentes. O primeiro presente, só que são presentes direcionados. O primeiro presente vocês vão escolher o Papai Noel para ele dar um passaporte, uma passagem de ida, sem volta para algum jogador do elenco do Borussia Dortmund ir embora e não voltar mais. E uma contratação, um outro pedido de presente de Natal para o Papai Noel, uma contratação, um jogador aí que vocês queiram aí.
sei se vocês têm algum jogador que vocês pensaram, não. Se vocês não tiverem um jogador, pode colocar só a posição. Olha, Eu quero uma bacana, zagueiro. Já tem os dois aqui pra você. Eu acho que o de ida e não vai ter volta, acho que vai ser unânime. Tá, então vamos lá, vamos começar com o Rei. O jogador que eu mando embora com a passagem é o Reinier. Pode ir porque não fará falta. E o jogador que eu quero que o Papai Noel traga no trenó é devolva meu Hakimi. Boa. Bela pedida. Não mandaria o Munier pelo que eu já falei aqui. Acredito que na hora que ele se encaixar no time vai ser uma boa peça. Breno. Surpreendeu. Eu mandaria o Munier embora. E tem outro motivo também de não mandar o Munier. A gente precisa de setor defensivo. Posição do Reinier a gente já tem bastante. Eu ia mandar o Rinier e o Munier embora, né? A dupla Unier podia ir embora. E vou trazer o Hakimi de novo. Caramba, vocês vão de Hakimi mesmo, hein? Perfeito. Cara, deixa eu ver aqui. Olha, se eu vou surpreender vocês aí, vai ter gente que vai ficar de cara virada pra mim. Pode ficar, galera, não tem problema, minha opinião. Mas eu mandaria uma passagem de ida pra nunca mais voltar o Burke. Eu não gosto do Burke, pra mim é goleiro chama gol. Tudo que pode pegar bem às vezes, mas pra mim dá azar. Tchau, Burke. Posso te dizer que eu pagaria o Uber. Caramba. E contrataria aí, Papai Noel pudesse me dar um presentão agora, eu iria de Klosterman do RB Leipzig. Eu gostaria do Klosterman. O Borussia Dortmund seria muito legal. Um zagueiro, um lateral alemão ali, né? Ele é bacana. Apesar que o Hakimi, vocês me deixaram na dúvida também. O Hakimi é um excelente jogador aí. Eu até acredito que assim, o Hakimi, eu acho não que ele vai voltar, lógico, até porque o Dortmund não quis pagar nem quando estava saindo do Real Madrid, piorou agora que tá na Inter, né? Mas o Hakimi poderia devolver o futebol do Sancho, porque o Sancho e o Hakimi jogando junto era uma dupla que dava muito certo. Sim, entrosamento é verdade. Breno? Entrosamento era muito bom. Muito bom. Sim, eu acredito, até conversei em off com o Renan sobre isso, que acredito que o fato do futebol do Sancho também dar uma caída em função da falta do Hakimi ali. Porque o Munier não é um Hakimi, o Munier é um cara mais defensivo do que ofensivo. Porque assim, o Hakimi ele tocava a bola e passava, ele ia pra frente. O Munier ele pega a bola e toca pra trás. E além de ele não ser a característica dele, né, a capacidade dele de ser um cara incisivo, ofensivamente falando, ele ainda tá com aquele estigma de má fase. Puta, eu tô mal e tal, o que eu vou fazer? Vou tocar pra trás, vou tocar de lado, lá o passe seguro, pra não me queimar. Ele tá nessa pegada aí. E aí o Sancho se complica, porque ele toca, aí volta pra ele, tem que tocar pro outro lado, é difícil ter alguém pra conversar. Mas sabemos que não é só isso. Não é só isso. O Sancho, ele é um jogador que a gente sabe que é um jogo rápido, né? Então o Hakimi fazia esse jogo rápido dele ser mais rápido ainda, porque o Hakimi, ele era rápido e a tabela dos dois funcionava com o Munier. O Munier, igual você falou, é um jogador mais defensivo, um jogador mais pesado, então não potencializa o futebol do Sancho, né? Exato, é só você ver, pra quem critica o Munier, assim, tem que criticar mesmo. Mas, gente, é só você olhar o físico do jogador, ele é alto, já vê que ele é pesado, não dá pra esperar muita coisa dele, não, entendeu? O cara vai correr em linha reta no trilho ali, no máximo voltar pra marcar, tem que ser bom, ele tem que ser isso, ele tem que ser bom na jogada, ele tem que ser bom, muitas vezes ele falha, mas, enfim, né? É isso aí, vamos ver o que vai acontecer nesse ano de 2021, o ano tá chegando agora, né? Estamos hoje no dia 23/12, quase véspera de Natal. Pessoal, felizmente não vou estar aí para participar desse grande podcast, né? Podcast tão especial, mas vou deixar minha contribuição aí para a galera aí e as opiniões em relação aos tópicos levantados. O jogador de decepção de 2020 para mim foi o Marco Reus.
muito pela posição dele de liderança, de ídolo, né? Símbolo do time. Esperava muito mais dele desde o fim da temporada passada. Ele não vem rendendo, não vem atuando bem como capitão. Eu acho que aí é um ponto de grande decepção para mim. Jogador surpresa de 2020 para mim é o Hummels, né? Porque muita gente falava que ele era jogador que não servia mais para seleção, que era jogador ultrapassado, que tava velho. E mesmo com gente falando tudo isso, e com todos esses aspectos aí, ele se mostrou um grande zagueiro, um zagueiro muito seguro, né? Muito líder, um espírito de liderança muito forte. E meu voto fica com o Hummels aí para esse tópico. Melhor contratação de 2020 vai ser bem uma contratação, né? Eu acho que vai ser uma integração do elenco, que subiu da base pro principal, que é o Moukoko, né? Boto muita fé nesse garoto aí. É um garoto muito guerreiro, né? Ele vai pra cima, não tem bola perdida, tá com fome de gol, sangue nos olhos, e é isso que a gente espera de jogador que tá no Dortmund. Espero muito dele. Pior contratação, Meunier. Eu esperava algo dele sim. Quando veio do PSG, jogador de seleção, belga, fazia uma função defensiva muito boa e chegou aqui todo perdido. O jogador foi irreconhecível. Parei de reconhecer o Meunier quando chegou aqui. O Reinier eu poderia colocar também, mas seria só por conta de ser brasileiro, porque futebol infelizmente ele não tinha mostrado na Europa. No Brasil também muito pouco. Não pouco futebol, mas pouco tempo para analisar, né? E infelizmente ele também não rendeu, mas eu ficaria com o Meunier. Pior jogo de 2020, derrota para Lazio também no primeiro turno da Champions League, time apático, sem vontade, a coisa que eu detesto, assim, ver time que eu torço, né, como é o Dortmund, isso acontecer, porque assim, você não pode ficar sem vontade, uma torcida, mesmo não estando presente, uma torcida tão grandiosa, com um time com uma história tão linda, sabe, isso jogador que entra sem vontade é inadmissível. Melhor jogo de 2020, 3-0 contra o Schalke em outubro. Tudo bem que o Schalke tá numa pindaíba danada, né? Mas foi uma boa exibição do time, seguro, ganhou o clássico. Era pra dar uma moral aí. Mas foi uma boa exibição, achei uma boa exibição do time. E os dois melhores jogadores de 2020, vou colocar o Haaland e o Hazard. O Hazard é seguindo de perto pelo Hummels ali. E aí depois disso, infelizmente, é uma distância muito grande para os outros. Mas eu colocaria esses dois. O Haaland, por espírito goleador, sempre ajudando o time. E o Hazard, eu acho um jogador sensacional, muito inteligente. E que sempre que entra contribui muito, não só taticamente, como tecnicamente para o time. Beleza? Bom, é isso. Agradeço a todo mundo aí que nos ouviu durante todo esse ano. Desejo boas festas para todos, muita saúde para todo mundo. E que venha um 2021 muito vitorioso aí pra gente, né? Com o nosso querido Borussia Dortmund. E é isso, gente. Muito obrigado pela contribuição de vocês aí. Um abraço pra galera da mesa também. Fala pessoal, muito obrigado por me dar o espaço aqui para poder estar com vocês mais uma noite. Infelizmente eu não estou podendo estar ao vivo, mas eu estou aqui deixando minhas opiniões, porque é o último programa do ano é especial, então não tinha como não fazer. Sobre o jogador de decepção de 2020, eu vou colocar o Meunier, porque foi um cara que quando a gente contratou eu esperei muito mais dele. Eu estava esperando um cara muito mais sólido, um cara muito mais consistente na posição, e infelizmente não foi o que a gente viu, não é o que a gente está vendo, e isso me deixou bastante decepcionado. O meu jogador surpresa de 2020, cara, eu vou colocar o Kahn, porque eu não esperava uma
um desempenho tão consistente dele. Eu achei que ele não ia ser tão bom quanto ele está sendo. Ele tem partidas excelentes no meio de campo, quando a gente precisa ele improvisa na zaga e também vai muito bem. Então eu acho que assim, vem fazendo uma temporada muito digna, uma temporada muito boa, um ano, né, no geral. Então ele pra mim é o jogador surpresa de 2020 e também a melhor contratação pra mim. Ele foi pra mim a melhor contratação das 4 que a gente fez em 2020. Acho que fica muito entre ele e o Bellingham, mas pra mim o Kahn leva um pouco de vantagem. A pior contratação é óbvio que fica entre o Reinier e o Meunier, mas eu vou colocar o Meunier porque o Reinier é só um empréstimo, e o Meunier ele já tá no time, tá jogando, é titular e ele acaba estragando uma parte do time. O Reinier pelo menos nem em campo ele entra, né? Então acho que é bem mais tranquilo. É dinheiro jogado fora? É dinheiro jogado fora, mas eu prefiro dinheiro jogado fora do que uma posição jogada fora. O pior jogo de 2020, eu pensei muito para responder essa, mas pra mim, na minha opinião mesmo, foi aquele 3-1 contra o Lazio. Eu acho que foi o jogo que o time se mostrou mais apático, a gente foi dominado o jogo inteiro. Foi muito difícil ver aquele jogo. Tiveram outras derrotas muito ruins também, como por exemplo o 5-1 contra o Stuttgart, o próprio 3-2 contra o Bayern. Mas esse 3-1 contra o Lazio pra mim pegou de uma forma diferente e foi realmente muito difícil de ver. Melhor jogo de 2020. Esse jogo eu não consegui pensar muito bem em um jogo que eu tenha visto e tenha ficado tipo, nossa, o time jogou muito bem. Então pra mim acho que o melhor jogo de 2020 acabou sendo a vitória contra o Schalke nessa temporada. Simplesmente, puramente por ser o Schalke, por ser um rival, por ser uma vitória importante, mas não porque foi uma atuação incrível ou algo do tipo, mas pelo clima de rivalidade mesmo. E para mim os 2 melhores jogadores de 2020, não tem como falar outros nomes na minha opinião, são 2 pilares do time, um ofensivo, um defensivo, Haaland no ataque, Hummels na defesa. 2 jogadores que voltaram não, o Hummels voltou e a gente criticou, mas ele tá jogando muito, calando a boca de todo mundo. O Haaland que chegou e tá sendo basicamente o pilar do nosso time, principalmente, acho que até criando uma certa dependência dele, que é meio ruim, mas não tem problema, são 2 jogadores excelentes, 2 jogadores de um calibre enorme e que estão ajudando muito o time. Se o time tá onde tá, eu garanto que é por causa desses 2 jogadores. E esse podcast, infelizmente, tá chegando ao final. Que pena. Eu ficaria mais umas 2 horas aqui, 3 horas se pudesse. Mas temos que seguir nosso cronograma, né? As considerações finais. Colocamos aí a votação. Provavelmente, né, vocês já terão ouvido aí todos os votos aí, né? Fazer o balancinho bonitinho. E deixar passar a palavra agora para o nosso querido Renan Aradi aí, suas últimas considerações finais do ano de 2020 no nosso podcast. Esse episódio é qual? É 55? Não sei. 55. 55, episódio 55 aí. Muito bacana mesmo, cara, animal. O podcast está seguindo uma firmeza, é algo que nós estamos seguindo aqui, sabe, remando forte mesmo, né? Porque a gente quer fazer esse podcast lá na frente, ser reconhecido por todos, lembrado por todos. Essa é a nossa batalha. E é claro que tudo em função de vocês que estão nos escutando, nossos torcedores aurinegros, seguidores, irmãos de Fala Aurinegro. E vou deixar de falar agora, a palavra é sua. Agradecer todo mundo aí que acompanhou a gente nesse ano atípico, né, de 2020, um ano que a gente trouxe aí muita coisa do Dortmund para
distrair nossas cabeças, distrair as cabeças de todo mundo aí com o que faz a gente feliz, né? Que é o nosso amado Borussia Dortmund, que também faz a gente ficar triste, passar raiva, mas é algo que a gente ama fazer, né? Agradecer todo mundo da mesa, Breno, presidente Maiara, você, Joelito, Finha, todo mundo que passou aí pelo nosso podcast, todo mundo que ouve a gente, participa aí com a gente nas redes sociais, né? Você que também não participa, pode ir lá e participar, que a gente é legal, a gente vai te responder. A gente é gente fina, então que 2021 a gente possa continuar essa nossa caminhada aí com mais 55 podcasts e menos raiva com o nosso time, né? Então, valeu, galera. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo. E se cuidem aí que as coisas tão pesadas ainda. Boa, Rei, perfeito. E só reforçando aí o apelo do Rei aí, podem mandar direct para nós, feed, participar, que nós vamos responder com certeza. A gente fina, porém a gente não é puxa-saco, esse porém, a gente fina, né? A gente somos verdadeiros, né? E pessoas verdadeiras são pessoas leais, pessoas gente boas, então é isso que a gente tenta ser aqui, sempre colocando aqui a transparência e a honestidade aqui acima de tudo aí. E agora passando a palavra para o nosso querido Breno. Agradecer desde já a todos da mesa, desejar a todos um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês da mesa, para vocês que estão nos ouvindo, né, que possamos ter um 2021 melhor que 2020, acreditar mais, e não acreditar em tudo que se escreve ou se vê. Foi um ano muito difícil para todos, né? Teve gente que teve perdas, eu não tive, graças a Deus, mas dá uma sensação de tristeza ver pessoas que você conhece ver perdendo pessoas por uma doença. Agradecer a minha chegada ao podcast. Isso é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que vem lá de 2014 no site do Borussia, aqui do Brasil, né, com os irmãos o Ariel e o irmão dele. Então isso me proporcionou a chegar ao podcast, que foi uma realização, né, um convite da nossa presidente Maiara. Então eu me sinto muito feliz, uma parte realizada em 2020, por estar falando aqui, e agradecer a todos que nos ouviram, que continuem nos ouvindo, né? Em 2021 vamos trazer mais raiva, ou não, tomara que não, e também desejar que 2021 seja um ano melhor, e o recesso da coluna lá no Borussia Dortmund Brasil vai até o dia 10 de janeiro, né? Então, segunda-feira, para quem não leu, leia lá minha coluna falando sobre a missão do Terzic, e aí nossa coluna volta lá no dia 11 de janeiro, porque eu também preciso de férias, um descanso mental e físico também. Boa, Breno. E, Breno, só para especificar, para não causar confusão para quem está nos ouvindo, a coluna do Breno é o borussiadortmundbrasil.net. Procura lá no Google, lá, coloca borussiadortmundbrasil.net, que vocês vão encontrar a coluna do Breno, tá? Porque às vezes a galera pode procurar nosso Instagram, que é Borussia Dortmund Brasil, né, que é o clube oficial, e aí às vezes não pode encontrar a sua coluna, só para especificar, tá? Ok, muito obrigado. Isso aí. Boa. E leiam porque assim, o Breno inclusive o Breno tá fazendo nossos pós-jogos agora aqui no Borussia Dortmund Brasil, tá muito bacana, sempre leio as colunas dele, é muito interessante, vale a pena, basta ver o que ele traz aqui no nosso Giro pelo Mundo, sempre fatos históricos. Bom, as minhas considerações finais é agradecer a todo mundo aqui na mesa virtual aqui, primeiramente que estão presentes, obrigado, Breno, muito obrigado, a quem não está presente também, Gabi, Leandro, Finha, Maia, muito obrigado também pela participação de todos. Aos ex-integrantes também, vou citar nomes mesmo que não esteja aqui, mesmo que talvez não esteja aqui para agradecer ou serem gratos no caso, né?
Rafael Peixe, Flávio também, que participaram também do podcast aí em 2020. E deixar um abraço principalmente para vocês que estão nos ouvindo aí, que vocês que dão esse combustível, né, Rê? Essa galera que está nos ouvindo aí, que dá esse combustível, dá essa empolgação para estarmos aqui. E como o Breno bem colocou aí, 2020 foi um ano, aliás, o Rê colocou, o Breno também, 2020 foi um ano atípico, mas assim, não é porque vai virar o ano que as coisas vão mudar e vai ficar tudo maravilhoso, não. A batalha vai continuar, infelizmente teremos talvez 2021 atípico novamente, talvez um pouco melhor com algumas soluções, isso no sentido de planetário, né, do que o planeta passa. E no futebol é uma transição, mas é continuar torcendo para o Borussia Dortmund. Sabemos que o nosso time traz alegrias, como o Rê colocou aí, também traz muita raiva, e que seja de menos raiva, né? O Breno colocou aí, né, de ser de raiva, tomara que seja um pouco de menos raiva, mas a gente vai ter raiva assim, não vai ter jeito não. Beleza? Então, um grande abraço para todos vocês e valeu!